informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 8 de novembro, levando para vocês os seguintes destaques. Queimada no Pantanal já destruiu 139 mil hectares. Bolsonaro revoga decreto que impedia a expansão da cana no Pantanal. Exportação de soja já rendeu 1 bilhão a Mato Grosso do Sul. Pecuarista precisa planejar agora como vai alimentar o rebanho na seca. E deputados e produtores rurais condenam o possível fim da Lei Candir. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura, fertilizantes, sementes, defensivos do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada Lojas em Itaporã, a Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, a Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, a Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. E em Nova Andradina, a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Sexta-feira de sol com algumas nuvens em Dourados e região. Pode chover rápido durante o dia e a noite. O calor chega a 31 graus. Sementes KWS. Tecnologia e estabilidade na safrinha, combinadas com os melhores serviços. Sementes com alta tecnologia. VIP3, que proporcionam a maior tolerância a insetos do mercado. Plante KWS e colha resultados. KWS, 160 anos de tradição alemã, agora no Brasil. Para mais informações, entre em contato com o representante KWS de sua região. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 160 pela arroba do boi gordo a prazo. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 166 à vista. Vaca gorda a R$ 156 no Brasil Global, também à vista, e a R$ 150 no friboi a prazo. Em Dourados, não disponível, saca de milho a R$ 33 e a de soja a R$ 80, informou o AGD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comide traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comide representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comide. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Uma área equivalente aos municípios do Rio de Janeiro e Niterói juntos. Este é o tamanho da destruição no Pantanal de Mato Grosso do Sul, que desde o último final de semana, de outubro, está em chamas. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, já foram queimados 139.700 hectares de vegetação. O trabalho de combate ao fogo conta com bombeiros, policiais e brigadistas. Veículos terrestres e aeronaves
entre elas uma do Mato Grosso e outra do Distrito Federal, dão apoio. Conforme os militares, na noite de terça-feira e na madrugada de quarta, choveu no Pantanal. Na fazenda que tem servido de base para o comando de combate às queimadas, foram 3 horas de chuva. A equipe faz sobrevoo para avaliação das atuais condições do incêndio e assim definir os próximos passos. A previsão é de mais chuva para aquela região. O governo Bolsonaro revogou na quarta-feira o decreto que estabelecia o zoneamento agroecológico da cana e impedia a expansão do seu cultivo por áreas sensíveis do país, como a Amazônia e o Pantanal. O decreto 6961 de 2009 foi um dos principais fatores que tornou o etanol brasileiro em um diferencial para as exportações, justamente por proteger os biomas de desmatamento. O zoneamento da cana foi formalmente defendido até mesmo pela UNICA, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, no ano passado. Em março de 2018, quando chegou a ser colocado em discussão no Congresso um projeto de lei do senador paraense Flecha Ribeiro para liberar o plantio na Amazônia, a UNICA se manifestou contra a proposta por considerar que ela trazia riscos ao etanol e ao açúcar brasileiros no mercado internacional. O projeto acabou engavetado. A revogação publicada nesta quarta foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina Dias. A medida contraria também um parecer feito por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, que encaminharam um estudo à ministra mostrando que há no Brasil área suficiente para a expansão da cana, sem precisar avançar sobre a Amazônia e o Pantanal. O etanol é o único biocombustível de primeira geração aceito pela União Europeia, Japão e outros países como medida de redução das emissões do efeito estufa, comentou o pesquisador Raoni Rajão, que liderou a análise enviada ao governo. Os embarques brasileiros de melão aumentaram significativamente em outubro. A procura europeia pela fruta esteve firme, principalmente no início do mês, mas recuando na segunda metade do período. Mesmo assim, os resultados finais foram animadores. Conforme dados da SECEX, o volume exportado em outubro somou 43 mil toneladas, 2 vezes superior ao de setembro e o maior observado para o mês desde 2015. A receita também quase dobrou, chegando a 28 milhões de dólares. As exportações brasileiras de carne bovina in natura somaram 160 mil toneladas em outubro, o maior volume já exportado pelo Brasil num único mês, segundo dados também da SECEX. Esse cenário e o dólar elevado resultaram em receita também recorde de quase 3 bilhões de reais. As exportações brasileiras de carne suína aumentaram expressivamente em outubro, atingindo o terceiro maior volume da série histórica da SECEX, iniciada em 1997. A receita em real, por sua vez, foi recorde. De acordo com a SECEX, foram embarcadas 67.300 toneladas de produtos suínos, gerando receita de 607 milhões de reais. O volume exportado em outubro foi 17,8% maior que o de setembro e esteve 8,6% acima ao de outubro de 2018. O próximo período de seca terá início em 6 meses, mas o planejamento precisa começar já. Para não faltar comida aos animais na época de estiagem, muitas decisões devem ser tomadas no início da estação chuvosa. Preparando-se com antecedência, o pecuarista tem condições de enfrentar contratempos e minimizar os riscos do negócio. De acordo com a pesquisadora Patrícia Menezes, da Embrapa Pecuária Sudeste de São Carlos, São Paulo, deve-se projetar o rebanho futuro, estimar a produção de forragem e identificar quais alternativas tecnológicas são viáveis para atingir a demanda de alimento para o gado no ano todo. Para se ter ideia do rebanho futuro, o produtor pode utilizar dados históricos ou projetar mês a mês como um fluxo de caixa.
Para isso, ele precisa prever principalmente entradas e saídas de animais. Como entra o gado? Comprando ou com o nascimento de bezerros? Como sai? Vendendo ou com a morte de animais? Se o pecuarista fizer toque, ele sabe quantas vacas estão prenhas. Se fez estação de monta, sabe que haverá nascimentos em determinados meses. A época de compra e de venda precisa ser programada. Se ele tiver ideia de quantos morrem, pode acrescentar esse número nos cálculos, explicou a pesquisadora. Segundo a maior leguminosa cultivada e consumida no mundo todo, o grão de bico é uma espécie rústica que não exige muita água e por isso pode ser cultivada em regiões mais semiáridas e em épocas com menos chuva. Além disso, apresenta um custo menor de produção e é uma cultura de baixo risco no que diz respeito ao ataque de praga. Todas essas vantagens em relação a outras leguminosas, como a soja e o feijão, têm atraído mais produtores para cultivarem o grão de bico. O pesquisador e chefe-geral da Embrapa Hortaliças, Warley Nascimento, falou sobre as principais características e as pesquisas que estão sendo desenvolvidas para aumentar a produtividade e melhorar a qualidade do grão de bico. Além das características agronômicas mencionadas, a leguminosa é bastante versátil, o que tem atraído cada vez mais consumidores, já que ele pode ser consumido fresco, seco ou como pasta. A última fiscalização realizada pela Polícia Militar de Meio Ambiente de Minas Gerais comprovou que a suinocultura no Vale do Piranga, em Viçosa, é um exemplo de produção sustentável. A operação não encontrou nenhuma irregularidade ambiental nas 50 suinoculturas fiscalizadas na região. As exportações de soja em grão renderam 1 bilhão e 10 milhões de dólares para Mato Grosso do Sul de janeiro a outubro. Mesmo assim, o montante indica queda de 46% no comparativo com os 10 primeiros meses de 2018. Somente no mês passado, quando foram comercializadas 148 mil toneladas no mercado internacional, o volume de soja representou queda de 50% em relação ao mesmo período do ano anterior. Essas informações constam do mais recente boletim divulgado pela FamaSul. Sexto maior exportador de soja do Brasil, Mato Grosso do Sul tem na China seu principal comprador desse grão, 73,5% das vendas. Desde o início do ano, o país asiático importou 2.122.000 toneladas do estado e pagou 746 milhões de dólares. A vizinha Argentina adquiriu 346 mil toneladas de soja mato-grossense do Sul de janeiro a outubro deste ano. Com isso, injetou 115 milhões de dólares na economia estadual. O Brasil implementou uma cota de importação de 750 mil toneladas de trigo por ano sem tarifas, em medida que valerá por prazo indeterminado, informou o Ministério da Agricultura. A cota com tarifa zero para o trigo foi anunciada em março, quando o presidente Jair Bolsonaro visitou Washington, o que gerou preocupação na tradicional fornecedora do país, a Argentina, parceira brasileira no Mercosul. Mas somente agora a medida foi publicada. A Associação do Setor, a Abitrigo, disse anteriormente que a medida deve beneficiar principalmente produtores nos Estados Unidos, Canadá e Rússia. O Brasil, um dos maiores produtores agrícolas do mundo, é um importador de trigo, uma vez que o cereal se desenvolve melhor em países com clima temperado. O Brasil produz cerca de 5 milhões de toneladas de trigo por ano, frente a um consumo total de quase 12 milhões de toneladas, o que exige importações anuais ao redor de 7 milhões de toneladas. A maior parte desse volume vem da vizinha e parceira do Mercosul, Argentina, que por anos se beneficiou da tarifa zero aplicada a membros do mercado comum. Segundo a Abitrigo, a medida provavelmente será aplicada a partir do próximo ano, e a publicação nesta semana veio antes do esperado.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou recurso do IMASUL, o Instituto de Meio Ambiente do Estado, que pedia a liberação para desmatamento de 11.500 hectares da Fazenda Santa Glória, situada em Corumbá, na bacia do Alto Paraguai. Atenção! Você que é produtor rural, empresário, comerciante e aventureiro urbano que valoriza uma grande picape. Venha conhecer a nova Ranger 2020 na Ford Via Sul. Escuta essa! Nova Ranger 2020 diesel automática com 7 airbags, controle de estabilidade e tração, garantia de 5 anos e muito mais. A partir de 124.900 à vista. São as últimas unidades sem aumento. Aproveite na Ford Via Sul. No trânsito dê sentido à vida. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Deputados e produtores rurais condenam possível fim da Lei Candir. Deputados e representantes do agronegócio defenderam na Câmara dos Deputados a imunidade das exportações do setor sem a incidência do ICMS, o Imposto Estadual sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre elas. O assunto foi discutido na Comissão de Agricultura em resposta a uma proposta de emenda à Constituição que tramita no Senado e revoga a isenção do ICMS na exportação de produtos não industrializados e semi-elaborados. A desoneração que se pretende revogar está prevista na chamada Lei Candir, que livra de impostos as exportações. Ao apresentar a PEC, o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, afirmou que os estados vêm tendo perdas consideráveis que não estão sendo ressarcidas pela União. O deputado Neri Geller, do PP de Mato Grosso, que sugeriu o debate, acredita que a compensação da isenção pode ser estudada na reforma tributária ou ser incluída no projeto que obriga a União a compensar estados por perdas com a desoneração do ICMS e está pronto para a pauta do plenário da Câmara. Por outro lado, ele disse que o fim do incentivo inviabilizaria muitas regiões do país. O fim da Lei Candir prejudica toda a economia do Brasil. Nós começamos a crescer a nossa produção, nos tornamos competitivos no mercado internacional a partir de 96, quando foi criada a Lei Candir. Os participantes do debate argumentaram que qualquer taxação das exportações do setor vai prejudicar a concorrência brasileira no espaço internacional. Sávio Pereira, do Ministério da Agricultura, disse que a Lei Candir foi responsável pelo crescimento da agricultura brasileira nos últimos 20 anos. No caso de soja, o exemplo é muito evidente. As exportações cresceram 21 vezes de 97 para cá. 21 vezes. Saiu de 3,8 milhões de toneladas para 83 milhões de toneladas no ano passado. Alexandre Mendonça de Barros, da Consultoria e Assessoria em Agronomia Sociedade Simples, detalhou os impactos de um possível fim da Lei Candir. Quando eu sobo a tarifa, eu diminuo o preço, eu arranco o preço da economia interna. Com isso, a rentabilidade do produtor cai. Ao cair a rentabilidade, o produtor investe menos em tecnologia. Isso faz com que a produtividade caia. Ao cair a produtividade, a produção agrícola cai. Caindo a produção agrícola, afeta a renda, o emprego e a arrecadação dos demais setores. No Senado, a PEC que acaba com a isenção está pronta para ser votada. O relator da medida, senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, apresentou um texto novo e propõe acabar apenas com a imunidade dos produtos primários de origem mineral. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E dessa forma encerramos o Grande FM Rural de hoje, agradecendo a todos que nos acompanharam aqui na 92. E marcamos um novo encontro na segunda-feira às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.